Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Bom dia. Tirar uma semaninha de férias. Bom dia, Ju. E vocês? Fala, Gilberto, bom dia. Semana passada eu tirei de férias para descansar um pouquinho. Foi bem bom. Mas aqui... Cara, descarregou meu iPad. Acredita? Tem problema. A gente usa o celular. E eu tô aqui estando uma bicicletinha nova. Como modelo. Ó, lisinha, lisinha, lisinha. Banco grande. Que beleza. Só salvar para assistir depois. Ai, ai. E vamos para as perguntas de vocês. É ou não é? Pronto. Bom dia, Camilinha. Já tá aí fazendo a moderação da gente. Cara, galera de Marabá. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bom dia, Cheirinha. É isso aí. Bom dia, pessoal do Instagram. Bom dia, pessoal do YouTube. Bom dia, pessoal do TikTok. Vamos começar a responder a pergunta de vocês. Vamos ver. O que vocês querem falar hoje? Lembrando que está aberto aí o Superchat. Se você quiser mandar aí o seu Superchat, agradecemos. Contribui com a nossa manutenção do canal. No Instagram tá ligado as inscrições. Você pode assinar o meu canal. Ter acesso a esse conteúdo depois que a gente passar. E mais coisas. A gente está organizando para, quando estiver feira, assim, só a turma de assinante, assim, ter um acesso melhor lá para a gente poder se cumprimentar, fazer um meet and greet, que é legal, né? A gente poder bater papo. Mas aí eu divulgo só no canal de assinante quando a gente tiver. Tem feira agora no final do ano, tem BTFF, tem Muscle Contest. A gente vai se ver. Certo? Bom, vamos lá. Eduardo. Uma pessoa com diabetes que não precisa do uso de insulina pode usar anabolizantes? Eduardo, sabe que uma pessoa que tem diabetes, os níveis de testosterona que a gente tolera cair, por exemplo, são maiores do que os níveis de uma pessoa que não tem diabetes. Então, uma pessoa que tem diabetes, que tenha insuficiência de testosterona, a gente começa a repor acima de 350 mg por decilitro. Uma pessoa que não tem diabetes, somente acima de 300, tá? Agora a questão é assim, estou falando de uma pessoa que tem diabetes tipo 2, tá? Todo esteroide anabolizante, ele aumenta a resistência periférica à insulina, ou seja, ele complica mais o diabetes. Então você precisa de
né? Então você precisa de um controle alimentar muito grande para você conseguir fazer as duas coisas. Então não recomendo. Camilinha, tá me ouvindo bem aí? Me fala aí. O Gabriel não tá ouvindo. Ah, então tá bom. Daniel Izabo. Porque o stiff é bom se ele só alonga e não contrai. Vai, Daniel. Para você fazer o movimento de volta, você tem que contrair, né? O que o stiff ele faz, né? Ele consegue trabalhar o isquiotibial usando o que é a parte do glúteo para estabilização. E se você souber fazer o stiff direitinho, ele melhora até o glúteo médio. Então, o stiff é um dos exercícios que a gente usava antes de ter cadeira extensora e cadeira flexora. Começo do treinamento do Arnold Schwarzenegger, né, não existia cadeira extensora, por exemplo. O único exercício que dava para fazer para membro inferior era agachamento, então os caras faziam agachamento, 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 agachamento. E cadeira extensora, veio muito tempo depois. Cadeira flexora, então, nem se fala, né? Mas antes da cadeira flexora veio a mesa romana, né? Que é é você fazer o flexor deitado, né? O isquiotibial deitado, né? E você tem dobra o seu joelho, né? Então uma contração de distal para proximal. O stiff ele é o contrário, é uma contração de proximal para distal. Se você fosse avaliar os caras que estudaram biomecânica, né, e que tem livro escrito, né, então tem 3 classificações diferentes. Tem a classificação de Gary Smith, classificação de Arruda e classificação de Steiner. Né. Eles, sabe aquela coisa de sistema aberto, sistema fechado, né? Então, na verdade, o que a gente usa hoje, né, é segmento, ou que a gente usa preferencialmente para evitar confusão, né? Porque quando a gente fala cadeia aberta, cadeia fechada, dá muita confusão entre profissionais. Profissional de educação física, fisioterapeuta, as pessoas elas têm uma dificuldadezinha aí de entendimento aí, uma série de situações. Então, a gente costuma usar a classificação de Steiner, né, que fala segmento distal móvel, segmento distal fixo. Né? Então, por exemplo, uma mesa flexora é um segmento distal móvel. Um stiff é um segmento distal fixo. Né? Porque imagina que o isquiotibial está entre o quadril e o joelho. Então, ele pode tanto puxar a sua perna, como ele pode puxar o seu tronco. Então, mesa romana, por exemplo, banco romano, na verdade, né? Banco romano você pode usar para fazer posterior de coxa, mas é claro que você tem que ter um treinamento, né, mais bacana, porque você tem que saber controlar o seu músculo para você conseguir fazer esse movimento. Né? Isso é uma coisa bem importante, né? Saber treinar, na verdade, é isso. Tá? Fernanda Selle. Bom dia, fiz cirurgia de instabilidade patelar há 16 meses e tenho tido dor e parece que a âncora está saindo, continuo na academia. Normal? Nada, uma âncora de fixação sair nunca é normal, tá? Então isso você tem que fazer um diagnóstico perfeito. Agora, as âncoras de fixação, elas ficam em lugares que teoricamente elas não dão impacto na articulação, então você não deveria ter dor, né? Você falou que você fez a cirurgia, mas você fez a fisioterapia, você faz fortalecimento. E assim, se você fez a cirurgia e não faz fisioterapia, você vai ter muita dificuldade para fazer com que você tenha uma evolução
né, daquele quadro, porque a fisioterapia ela vem para consertar o movimento do dia a dia, né? Tanto que é uma cirurgia que a gente só costuma performar se realmente no fortalecimento da fisioterapia não teve jeito mesmo. Até porque se você fizer essa cirurgia, não fizer fisioterapia, não fizer fortalecimento, você vai ter o mesmo problema de novo depois de alguns anos. E a recirurgia é difícil, tá? Fabiano Kozek. Sinto dor de barriga e treino diariamente algumas vezes pós-treino na academia. Não. Sinto dor de barriga e tenho diarreia algumas vezes pós-treino da academia, quando faço uma refeição sólida. Sabe dizer um motivo? Às vezes sinto que são nos dias que faço abdominal. Tá vendo? Pode ser que o fato de você ter diarreia quando você treina, né, é que você treine no horário que você está acostumado a ir no banheiro, né? Boa parte das pessoas tem um ritmo intestinal preferencialmente pela manhã, né? E normalmente, né, isso coordena mais ou menos o horário delas de fazer atividade física, né? Ela prefere ir no banheiro antes, depois vai treinar, porque também, se você for tentar ir treinar com vontade no banheiro, pelo amor de Deus, né, cara? É um suplício, né? Ainda mais fazer panturrilha, não sei porquê. Fazer panturrilha dá muita vontade de ir no banheiro, né? Fazer número 2. Tem gente que tem vontade de fazer número 1 também, né? Então, é muito, muito variável, né? Teoricamente, não deveria ter nenhuma razão de você fazer, apesar de fazer abdominal, aumentar a pressão intra-abdominal, né? Não deveria ter, né, essa relação de você precisar fazer cocô, né? Porque também, teoricamente, né, você conseguir contrair o músculo abdominal não deveria te dar essa sensação, né, de urgência defecatória, né? Mas aí, Fabiano, se for de manhã, cara, coordena os teus horários para você ir no banheiro antes, né? Toma um cafezinho para ajudar também, porque o café ele dá uma ajuda a você liberar essa carga aí. Então as coisas funcionam bem. Agora, diarreia não tem relação com o treino, cara. Daí tem alguma coisa aí que está acontecendo com você que a gente precisa descobrir. CNPJ. Boa. As camisas da Insider são boas mesmo? São. Quando eu viajo de Insider. Tanto você vai ver que toda viagem minha eu tô de preto. Eu até gosto de preto, né? Eu acho que combina comigo, com o meu tom de pele. Preto e rosa são duas cores que eu gosto. Mas você vai ver que quando eu viajo de preto. Eu tô com uma camiseta Insider, né? Ela é confortável, ela tem essa coisa da termorregulação. Você pode estar socado na cadeira do avião, todo enfunhenhado. Quando você levanta, você dá uma batida na camiseta, ela desamassa. Então, sim, são boas sim. Vitória Gouveia, bom dia. Miyamoto Musashi, cara, você tá no Japão. São 7 da noite aí. Aliás, eu vi na enquete que eu fiz para vocês querem live à noite também. Em primeiro lugar, deu 7 da manhã. Então, quem não acorda cedo já rodou. Mas vocês também curtem à noite, né? Eu vou colocar uma enquete para saber que horas vocês preferem. Tipo, 8, 9 ou 10 da noite. Qual horário que vocês curtem mais? Aí a gente pode fazer algumas coisas à noite também. Por que não? Why not? Qual a dieta ideal para o falso magro? Miyamoto, vou entender que falso magro é quando você é fino e tem uma barriguinha. Tudo bem? Pode ser? Então tá bom. Então é o seguinte. A dieta para o falso magro, ou seja,
A pessoa que tem pouca massa muscular, porém tem uma quantidade de gordura que principalmente concentra na barriga, é uma dieta que tem que evitar estresse metabólico energético. Tá? O que é estresse metabólico energético? É quando o seu físico sofre porque falta energia. E essa é uma das razões da gente ter barriga. Então, uma dieta ideal para um falso magro é aquela que você, principalmente pós períodos prolongados de jejum, você tem um consumo fracionado de alimento e que você evite fazer grandes volumes de refeição, principalmente depois do jejum. Então, você tem que ter uma refeição específica para a quebra do jejum, pode ser uma refeição de uma velocidade de absorção um pouco mais alta, mas de um volume calórico controlado. Tá? Ó, isso daqui é a minha quebra do jejum. Tá? Aqui eu fiz whey com aveia. Eu estou mudando minha estrutura alimentar, pessoal, porque principalmente agora que eu estou fazendo a fisioterapia pro lado direito do meu corpo, eu estou sentindo muita falta de força. Então eu estou, depois de meia hora que eu aqueço aqui na bicicleta, eu vou tomando meu whey com aveia, tá? Para ter um pouquinho de energia melhor, me sentir um pouco melhor com o treino. Mas lembrando, tá? Lembrando sempre que o carboidrato que funciona para você ter melhora da sua performance, ele tem que ser consumido pelo menos 4 horas antes do exercício. É o tempo que demora para a gente fazer o glicogênio que vai servir de motor para a gente poder, aliás, de combustível para a gente poder fazer contração muscular, tá? Então, aqui tem, nesse aqui, eu coloquei o whey concentrado, que é um sabor novo que a Max vai lançar, mas tem whey concentrado, 40 gramas de aveia, e eu fiz com água. Depois do treino, por questões de palatabilidade, eu gosto de usar leite. Eu uso leite desnatado. Ai, ai. Então, Musashi, a dieta ideal para um falso magro é, vamos pensar o seguinte aqui, acordar de manhã, depois jejum noturno, um whey com aveia, 3 horas depois, você faz sua primeira refeição sólida, tá? E aí 3 horas depois, segunda refeição sólida e tenta fazer pelo menos mais 3 refeições sólidas antes de dormir, tá? Então, um whey com aveia de manhã, 3 refeições sólidas e aí você pode terminar o seu dia, por exemplo, com um whey com aveia, um whey com fruta. Se você preferir, por exemplo, um whey batido com banana, vai muito bem. Eu sei que aí no Japão é um esquema de trabalho brabo e que normalmente você acaba tendo uma dificuldade muito grande de fazer alimentações consecutivas, né? Mas é isso. Então, cuidado que é sua alimentação para quebra do jejum e cuidado em manter frequência alimentar alta, aí, comer pelo menos a cada 3 horas, isso vai trazer um benefício para você. Se você quer ganhar massa muscular, também é o mesmo raciocínio. Se você estiver numa situação de estresse metabólico energético, dificilmente você vai conseguir fazer músculo, tá? Dificilmente. Isso é um assunto para a gente conversar, viu? Isso é um assunto bem importante. Dábila Stephanie. Quem tem hipotireoidismo de Hashimoto pode ter alguma dificuldade em hipertrofia e emagrecimento? Se ele estiver desregulado, sim. Por que, Dábila? Porque a tiroidite de Hashimoto, uma inflamação da tireoide determinada por anticorpos. Quem descobriu isso foi um sujeito chamado Hashimoto. Ela normalmente causa uma alteração entre um aumento da velocidade tiroidiana e uma diminuição dessa velocidade tiroidiana. Então, o ideal é a gente controlar aí o que é essa função tiroidiana. Você tem que fazer exames a cada 3 a 6 meses para ver se a tua tireoide já está legal. TSH, T4 livre, T3 livre, tá? Eu gosto de pedir T3 reverso para saber se a dieta está bacana, porque uma dieta ruim, você vai ter um T3 reverso
lá em cima se ela tiver num excesso de restrição. E isso é sinal de que mesmo com TSH normal, a tua dieta ela não está adequada metabólica para você. Ah, tá, Camilinha. Vamos fazer o seguinte. Vê se melhorou, Camila. Esses microfones eu fico insistindo, mas é brabo. Mais ou menos, Juan? Tem um jeito de melhorar. Deixa eu só terminar a resposta da Dávila. Então, o legal é você controlar sua tireoide, deixar ela na casa aí de um TSH de 2 a 2,5, né? Então, precisa, né, acertar essa função. Agora, sabe uma coisa que instabiliza bastante a função tiroidiana de quem tem Hashimoto? É falta de energia, tá? Quando você faz restrição energética, né, ou quando você faz uma restrição que é além do que é a sua taxa metabólica basal mais aquilo que você usa em atividades do dia, costuma dar problema também. Então isso é uma coisa para regular, sabe, Dávila? Não é só a medicação, é também a alimentação. Daniel Isabo. Do mesmo jeito que o estômago aumenta quando comemos mais, acontece o mesmo com a bexiga quando bebemos mais água? Pode afetar a estética abdominal? Interessante sua pergunta, Daniel. De fato, não, né? Isso não acontece com a bexiga, você não vai ter um aumento daquilo que é o seu volume abdominal por causa de um aumento vesical. O que acontece com a bexiga, na verdade, olha, o que acontece com o abdômen baixo, né, abdômen inferior, é que existe uma flacidez na musculatura de transverso de abdômen, né? Fala com o seu professor, né, pede para ele te ensinar exercícios para obtenção de transverso de abdômen, para melhorar o tônus do transverso do abdômen. Você vai ver que vai melhorar bastante a sua estética abdominal, tá? E se você quiser fazer um trabalho bem específico, aí, cara, te recomendo procurar um fisioterapeuta e trabalhar só core especificamente, ou um profissional de educação física que seja especialista nessa área, ou que tenha muita habilidade nessa área, que vai te fazer muito bem, inclusive para a coluna. Messias Martins. Hérnia discal entre L4 e L5. Possível melhoria com exercício de musculação? Poderia dar alguma dica? Sim. Messias, acabamos de falar de melhorar a função da musculatura do centro do corpo, né, que a gente costuma falar core, tá? Então isso é uma das coisas que melhora o que é sintomatologia de quem tem hérnia de disco entre L4 e L5, tá? Agora, se você tiver uma hérnia discal que esteja tocando raiz nervosa, que você esteja principalmente com parestesia, né, perda de sensibilidade do membro inferior, ou então perda de força, inclusive, aí, cara, o negócio é você correr atrás de um tratamento definitivo, talvez até cirurgia, pensando inclusive em cirurgia, tá? Segue lá, Dr. Vinícius Benites, tá? Aí a coisa vai bem. Carolide. Tendinite quadricetal. Qual exercício para inferior eu devo evitar e qual seria importante para a recuperação? Tendinite de quadríceps, Carol. Então, tendinite do tendão quadricetal. Então, põe a mão na sua patela. Sentiu sua patela? Então, em vez de descer, que é o tendão patelar, sobe, tá? Essa diferença, esse ato que existe entre a patela e o músculo quadríceps, né, ele é o tendão quadricetal, tá? O tendão quadricetal, quando ele inflama, Carol, é sinal de que você não está usando uma técnica adequada aí de execução dos exercícios, né? E o tendão quadricetal ele é bem relacionado a isso, porque normalmente a gente costuma ter uma hipersolicitação
na verdade, do tendão patelar. Quando a gente fala em joelho, o tendão de quadríceps, ele não é tão comum assim inflamar, né? Então, a tendinite quadriceptal tem outras relações. Ela tem relação, por exemplo, com o tabagismo, né? Você fuma, pode ter mais tendinite de quadríceps, assim como você pode ter tendinite do manguito rotador no ombro, né? Tem relação com excesso de exercício, muito comum, patelar também, mas o quadriceptal ele acontece mais ou menos quando você tem misturas de estilos. Então, você treina musculação e você treina, por exemplo, a corrida, né? Alguma coisa que faça esse tipo de mistura, né? E na realidade, Carol, não é um exercício específico para tendinite quadriceptal, é uma forma de você fazer o exercício. Então, uma das coisas principais que inclusive vai te proteger para você nunca mais ter tendinite quadriceptal, ela é treinar com cadência. O que é treinar com cadência? É treinar fazendo uma divisão de tempo que seja contável, não intuitiva, né? E que cadência é importante para quem tem tendinites, né? É geralmente o exercício excêntrico, ou seja, aquele exercício que você faz contra o sentido de contração do músculo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo bíceps, esse daqui é o excêntrico para bíceps, concêntrico para bíceps, excêntrico para bíceps. No caso do tendão do quadríceps, eu não consigo mostrar para você, né? Mas seria você dobrar o joelho forçando o quadríceps. E o que a gente faz então? A gente faz um treino em que você tenha um tempo de contração excêntrica, ou seja, quando você for dobrar o joelho segurando com o quadríceps, de 4 a 6 segundos, tá? De preferência, né? Na casa aí dos 6 segundos, tá? Faz exercício excêntrico, você vai ver que tua vida vai melhorar, tá? Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aguenta aí. Na vida a gente tem que ter uns backup, né? E esse negócio de sem fio, ele funciona até que ele não funciona mais. Impressionante. Impressionante. Peraí. Number 2. E aí? Foi? Camilinha, me avisa aí. Grande Bruno Skornick, bom dia, atleta. Como é que tá a preparação aí? Agora sim. Pronto. ASMR, o que é isso, Aldo? Vamos lá. Marcelo Pereira. Ingerir água de coco antes do cardio em jejum diminui seus benefícios? Mesma coisa para água com limão? Então, jejum é jejum, né, Marcelo? Então, a água de coco, por exemplo, tem 20 gramas de carboidrato para cada 200 ml de água de coco. Então, você não estaria em jejum. Simples assim. Água com limão tem uma quantidade ínfima de carboidrato, não vai afetar tanto aí o seu exercício em jejum, né? Mas não espere nenhum efeito mágico da água com limão, né? Você não vai ter nenhuma vantagem específica por causa disso, tá? Joelson Neves. Treinei CrossFit por 6 meses, pesava 107 quilos e hoje estou com 85. Vou para a academia. Qual a melhor divisão de treino? Posso treinar 2 dias e descansar 1, sendo que a academia não abre no domingo? Joelson, eu gosto muito dessa estrutura de treino de 2 dias e descanso de 1, principalmente se o objetivo é ganho de massa muscular, tá? Então essa é a primeira coisa.
Bonjour, Larissa. Comment ça va? Ça va bien? Agora, a divisão de treino depende do formato do seu corpo, né? A gente vai priorizar aí o que são músculos ou segmentos musculares que teoricamente você não tenha tão desenvolvido assim, né? Então, o treino ele segue esse raciocínio, né? Você treina aquilo que você tem menos, que você não tem tanta capacidade, habilidade ou desenvolvimento. Vitória Gouveia. Tenho síndrome do ovário policístico, atividade física 6 vezes por semana, dieta, peso tudo. Subir quilocaloria para ganho de massa não deu certo. Uso DIU de cobre e glifagem. Exames ok. Perder gordura é muito difícil também. Tá, então Vitória, vamos falar de como subir calorias então na dieta, porque esse é um assunto extremamente difícil, não é fácil você fazer uma escalada de caloria. Por que que não é fácil? Porque normalmente a gente coloca caloria demais, rápido demais. Então, você está fazendo uma dieta, sei lá, de 1.800 calorias, quero ganhar massa muscular, se passar para 3.000, né? Então, são coisas que normalmente o pessoal costuma fazer e que depois fala assim, pô, mas subi caloria, engordei. É que tem um jeito de você subir caloria. Você tem que saber que quando você tem síndrome dos ovários policísticos, é muito difícil você controlar o que é a sua resistência periférica à insulina. Fala, Norton, bom dia. E aí, professor? E se você não tomar cuidado com essa subida de caloria, a sua resistência periférica à insulina que vai acontecer em resposta a isso, ela vai piorar sua síndrome de ovários policísticos e o glifagem não vai conseguir segurar, tá? Sendo assim, o que a gente faz? A gente sobe caloria devagar, tá? Então a gente vai subir caloria, por exemplo, 100 quilocalorias aí por semana, até você chegar numa condição onde você tem um superávit calórico, que também não pode ser muito grande, né? Mas como você tem síndrome de ovários policísticos, justifica também. Bom dia, Karina. E aí? Acordou melhor? Acordou melhor da gripe? Karina Paula Marim Fiorentini, campeaníssima dos biquíni da vida, né, cá? Então a dica, Vitória, sobe 100 quilocalorias na sua dieta basal por dia, por semana, tá? E não faz um superávit maior do que 500, né? Vamos imaginar que você fez lá a sua calorimetria, que aí se você tem síndrome de ovário policístico é legal que você faça uma calorimetria. E a gente fez até um conteúdo para o WeBurn, né? Ajustando a dieta, aliás, o que é a avaliação física do Bruno Skornick, do Fernando Sardinha e do Rafael Tanque, né, que vão competir agora. E a gente usou a calorimetria para ver quantas quilocalorias por quilograma de peso corporal está a razão de gasto deles. Ficou difícil, Vitória? A gente faz uma relação de quilocaloria, de gasto de quilocaloria por quilograma de peso. Se você gasta menos de 20 quilocalorias por quilograma de peso corporal, significa que o seu metabolismo está fraquinho. Se você gastar mais, significa que está indo bem. Se você gasta mais de 30, está excelente, que é o caso do Bruno Skornick, que, tem um metabolismo sensacional. Mas, nesse seu caso, a gente precisa de uma calorimetria e justificaria até a gente começar a observar o que é as suas curvas glicêmicas, mas aí é um outro tipo de dispositivo, né? Se a gente quiser ser preciosista, a gente usa um Libre, né? Para poder ver como é que tá a tua
a tua glicemia, tá? Mas provavelmente você aumentou essa caloria rápido demais, tá? Murilo, tenho problemas de gastrite e refluxo. Percebo que tenho mancha na pele e quando paro de tomar 2 a 3 dias depois desaparece. De tomar o quê? Whey pode estar inflamando a parede do estômago? Não, Murilo, dificilmente. Provavelmente Ângela de Portugal. Portugal já não é bom dia, né, Ângela? Portugal já é meio-dia. Então, provavelmente a tua alimentação ela está causando esse refluxo aí. A gente tem que reajustar isso daí. O whey ele tem uma velocidade de esvaziamento gástrico relativamente alta, então dificilmente acho que seria o whey. Pronto, tem 38 minutos de bike, já dá para tomar meu wheyzinho aqui. Carolina Lemes, faço musculação mais 20 minutos de cardio 4 vezes de manhã. 4 vezes por semana de manhã. Segunda, terça, quinta e sexta. E Kung Fu 4 vezes por semana à noite. Segunda, terça, quinta e sábado. Sinto dor muscular nas pernas. Treino há 4 meses. Será overtraining? Obrigado. Eu acredito que não overtraining, Carolina, mas a sua recuperação, muito provavelmente, ela está afetada, tá? Vamos falar de condições gerais, né? Você tem uma dieta prescrita por um nutricionista, programada para você ter um aporte melhor de carboidrato pós-treino, tanto na musculação quanto Kung Fu, tá? Segundo, você usa anticoncepcional, o anticoncepcional também atrapalha essa recuperação e uma das coisas que ele mais atrapalha é um índice que a gente olha no seu exame de sangue, que é a CPK, tá? Então, como você tem sintoma, Carol, sim, a gente sabe que é um déficit de recuperação, tá? Agora, o tipo de estratégia que nós usamos para fazer você melhorar, né? Ela depende justamente do que é a sua rotina de vida, que horas você acorda, quais são os horários que você consegue se alimentar, qual a disponibilidade que você tem de alimento. Muita gente não consegue parar e fazer uma refeição. De repente, consumir um whey, uma fruta acaba sendo a saída. Então, tudo isso faz diferença, tá? Eduardo Ferreira. Obrigado por fazer parte das nossas manhãs. E uma dúvida, não posso tomar whey protein, pois tem cálcio. Faço protocolo Coimbra para EM. Gostaria de saber se posso tomar beef protein se ele tem cálcio. Você tem que ver, né, se na verdade existe adição de cálcio em beef protein, tá? Agora, a ação do beef protein é completamente diferente, né, da ação do whey protein. O beef protein ele tem uma quantidade, a proteína básica que compõe o beef protein é, na verdade, colágeno, tá? Que não é a mesma qualidade de um whey protein. O whey protein é um negócio chamado alfa-lactoglobulina. E que tem uma série de efeitos bioquímicos no seu organismo, né, que são que dão suporte para você treinar musculação, né? Entendeu? Interessante, né? Porque a gente olha o beef protein como se fosse uma alternativa proteica, né? E não é bem uma... Isso não é muito verdade, né? Porque
são proteínas diferentes, né? Então, do ponto de vista proteico, tá bom, proteína é proteína. Mas da ação bioquímica da proteína é muito diferente, né? O whey protein, por exemplo, ele tem uma ação semelhante a medicações que a gente chama de análogos de GLP-1, né? Ele aumenta a ação da insulina, isso melhora a saciedade, melhora a glicemia, né? E isso o beef protein não tem, né? Inclusive, quando a gente vai olhar o que é o tipo de ação do colágeno, né? Uma proteína que tem um valor biológico um pouquinho menor, né? Tem sua utilidade sim, né? Não é uma coisa inútil, mas não é tão útil para quem treina e principalmente para quem quer emagrecer e tem anseios fisiológicos, né? Melhoras fisiológicas como o whey protein. Olha umas perguntinhas aqui do Instagram. Condropatia patelar, grau baixo, ainda poderia fazer musculação intensa para hipertrofia? Pode, né? Aliás, deve, só que você tem que controlar o que é esse intenso, né? Se você faz aqueles movimentos rápidos, né, que usam impulso, momentum, provavelmente foi isso que, inclusive, fez a sua lesão condral, tá? E aí, Meuri, o que tem que mudar é a técnica de treino, né? Um exercício para ser intenso, né, você não precisa fazer ele com alta velocidade ou altíssima carga, né? Você tem que aumentar, na realidade, o tempo sob tensão, né? E a julgar pelo tipo de lesão que você tem, eu acredito que você precisa melhorar então a biomecânica do seu treino, tá? Periodização é super importante para o treinamento, inclusive tem relação com doenças condrais, tem relação com tendinites, né? E claro, tem relação em possibilitar a melhora da forma física e da capacidade física, né? Onde a periodização ele permite que você treine intenso e recupere satisfatoriamente segmentos do corpo que serão treinados, tá? Alessandra Vogeley, sou corretora de ultramaratona, estou com tendinite patelar e no trato iliotibial. Fiz infiltrações nos 2 joelhos com medula óssea mais ácido hialurônico. Ao invés de melhorar, piorou. Sim, por quê? Porque você fez infiltrado de medula óssea, né, que a gente chama de BIMAP, né? Isso daí ele aumenta a inflamação para acelerar a cicatrização, né? Então não é uma coisa que você usa para treinar. Se fosse só o ácido hialurônico sozinho, você teria melhora da parte condral. Agora, se você tem uma tendinite patelar e de trato iliotibial, fazer infiltração no joelho com ácido hialurônico não vai ajudar muito. Agora, se você fizer o ácido hialurônico no tendão, aí pode ajudar. A questão, Alessandra, é que você tem que parar o seu treino de maratona e você tem que treinar na realidade não é nem treinar musculação, né? E você precisa obrigatoriamente fazer fisioterapia, porque senão lascou, né? Lohan Farias, tenho 29 anos e queria começar na área de educação física. Por medo de estar velho ou não ter oportunidades profissionais, poderia me dar uma dica sobre isso? Lohan, é muito relativo a gente falar que tá velho. Cara,
Tem gente que se formou, por exemplo, com 21 anos e que conseguiu atingir sucesso profissional aos 40. Se você entrar agora na faculdade de educação física, se formar com 34, né, e você for um cara muito competente, e você fizer sucesso com 37, né, qual que é a diferença? Então, eu acho que essa questão de tempo que a gente avalia, né, é uma coisa muito difícil de você falar que alguma coisa está tarde, principalmente julgando a história de outras pessoas, né? Mesmo musculação, né? Eu treino desde os 11 anos de idade. Que eu aprendi a treinar mesmo foi quando eu comecei a treinar primeiro com o Rejão lá em Marília, depois com o Ziad Morad aqui em São Paulo, que eu comecei a aprender a treinar. Aí depois veio uma série de treinadores que sempre me ensinaram, mas eu tenho plena convicção de que se eu começasse a treinar, sei lá, 5 anos atrás, e só tivesse treinado com as pessoas que me ensinaram a treinar, eu acredito que eu poderia estar num físico muito semelhante do que eu consegui desenvolver em 30 anos. Então é uma questão de eficiência, né? Eu demorei muito tempo para aprender a treinar, até porque a quantidade de informação que a gente tinha não era o que você tem hoje, né? Hoje você tem um monte de gente falando de treino, de técnica, de tudo que você imagina e que serve de parâmetro para você se organizar, tá? Profissionalmente é a mesma coisa, né? Pensa que se a gente pegar um cara de 20 anos e um cara de 30 anos, né? O cara de 30 anos ele tem 3 vezes mais densidade cognitiva que o cara de 20, né? Como que a gente traduz isso para termos leigos, né? É como se ele conseguisse pensar melhor, tá? Que um cara de 20. Então, aos 30, você passará pela faculdade, pela graduação, com muito mais maturidade e chance de aproveitar o conteúdo que você está absorvendo do que se você tivesse com 20, né? Então, se eu posso te falar alguma coisa, é te falar positivamente, tá? Vamos ver aqui. Gabriel, que está na Austrália. Andressa Fiorucci, obrigado pelo carinho. Gabriel da Austrália. O que acontece se eu treinar musculação e comer comida limpa, porém em excesso? Ué, Gabriel, você vai aumentar a sua resistência periférica à insulina e provavelmente você vai ganhar gordura, tá? Excesso, né? Ele inevitavelmente vai criar um desbalanço metabólico e aí você vai guardar gordura em vez de ganhar massa muscular, né? Dieta é difícil por causa disso, né? Não é porque é quanto mais melhor, é porque é quanto mais sério melhor, quanto mais ajustado melhor. Lucas Meirelles, eu lesionei não sei como o serrátil posterior inferior. Acredito que uma remada livre, provavelmente. Algum exercício de estabilização de escápula, Lucas, porque o serrátil ele faz o rebaixamento e a estabilização da escápula. Estou num déficit calórico bem alto. Um relaxante muscular à noite ajudaria a melhorar? Se você está em déficit calórico, dificilmente você vai conseguir melhorar a tua musculatura, né? O músculo depende muito de caloria. E não é qualquer caloria, né? Você precisa de um carboidrato bom. Isso não é simplesmente porque você precisa fazer glicogênio. É porque você depende de energia para transformar o T4 em T3, né? E fazer a recuperação muscular, né? Quando você não tem energia, você até faz expansão de mionúcleo, que acontece graças a T3 reverso, que independe de carboidrato. Mas quando você
precisa fazer recuperação muscular, esse mionúcleo ele tem que fundir no tecido muscular. E aí, o que acontece? Se você não tem T3, isso não acontece, o seu músculo não recupera. Então, infelizmente, Lucas, a primeira coisa que você precisa, na realidade, é devolver a caloria. E aí eu recomendaria... Calma, Cindy. Devolve a caloria antes de você pensar em relaxante muscular. A Cindy é minha cunhada, né? Aí ela... A Cindy ela é foda, ela fala sobre comunicação não violenta. Cindy Carbonari, depois eu entrei no Instagram dela. Aí ela vê a zoeira da galera, ela fica puta. Ela quer brigar com os imbecil. Cindy, não pode. Você tem que deixar os imbecil ser imbecil sozinho, Cindy. Isso era legal quando a gente era adolescente, né? Deixava o sujeito isolado. Não fica assim de... Relaxa. Relaxa. Relaxa porque uma pessoa quando ela quer ser imbecil, ela normalmente tem razão para isso, né? Provavelmente ela não tá namorando à noite, não tá fazendo gostoso, provavelmente tem uma vida ruim, né? Então, meu... Quando a pessoa ela quer ser imbecil, uma coisa você sabe, você tem vida ruim, né? Também te amo, Cindy. E para essas pessoas, dificilmente alguma coisa que você vai falar vai ser pior do que a vida delas. Então deixa ele ser castigado sozinho. Simples assim. Penso que a única chance dele querer aparecer é falando uma bobagem. E ainda assim, aparece mal, né? Que vida ruim. Ó. Mais 2 aqui. R7 Trading. Estou nos Estados Unidos. Gostaria de saber se posso tomar creatina com Del Valle de pré-treino. Até pode, né? Porque o Del Valle tem um pouco mais de carboidrato. Vai te dar uma disposição. Mas é adição de açúcar, né? Eu prefiro que você use um alimento melhor. Agora, a creatina antes do treino, cara, não tem ação... Exatamente essa frase, a pessoa prova o castigo. A creatina antes do treino não tem ação nenhuma, né? O melhor momento de você usar creatina, na verdade, é pós-treino. Então, deixa para uma refeição pós-treino. E o Juninho Teis. Comecei a praticar mountain bike. 30 km dia. Caramba. Perdi 10 quilos em 20 dias. Quando eu parar, o que eu posso fazer para manter o peso? Estava com 102, agora 92. Juninho, tenho que te dar uma notícia chata, viu, meu? A tendência é que quando você parar o mountain bike, se você parar, que você vai reganhar esse peso, né? Principalmente se você não faz nenhum tipo de dieta associada, né? Porque, a priori, você perdeu 10 quilos na marra, né? Você detonou tua massa muscular. E detonou gordura junto, você detonou tudo, perdeu esse peso. Logo, se você, né, se você parar com o mountain bike, principalmente se você não tiver uma dieta programadinha, vai dar ruim, tá? Andressa Fiorucci.
faço dieta desde que me conheço por gente, treino 5 vezes por semana, há 1 ano e 8 meses, mais musculação e cardio, só 2 vezes por semana, não perco peso, na verdade só aumenta, não sei o que fazer, já tentei de tudo. Andressa, olha só, é muito provável que a tua avaliação do que a sua forma física esteja muito equivocada. Se você faz musculação e ganha peso, ótimo, significa que a sua musculação está dando certo. Você está ganhando massa magra, né? Você está ganhando músculo. E o músculo tem peso, né? Então não dá para você fazer musculação, né, de uma forma que você tenha caloria eficiente para isso e não desenvolva massa muscular com o tempo. Portanto, isso vai ter impacto na sua balança. O que melhora para você é justamente o que melhoraria você fazer avaliações físicas periódicas para você saber o que está acontecendo, tá? Então, isso é o que precisa. Eu te aconselharia a passar no nutricionista para ele fazer pelo menos as avaliações físicas para você, ou então você ter um personal trainer que faça avaliação física para você saber o que está acontecendo. Mas peso em relação à forma física, Andressa, é que nem eu te dar um saco de dinheiro e não falar que tipo de nota tem dentro. Se tiver nota de R$100, o saco de dinheiro vai te deixar rica. Se tiver nota antiga, né, ou se for nota de dinheiro do joguinho Banco Imobiliário, você não tem dinheiro nenhum, entendeu? Não dá para você fazer avaliação por peso, tá? JP Alves, usar cápsula de cafeína para amenizar sonolência causada por antidepressivo pode afetar a ação do medicamento? Pode, tá? A cafeína anidra que tem nas cápsulas de cafeína pode te precipitar uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade com um uso de antidepressivo não é nada legal, JP. Grace Kelly, meu amigo rompeu os 2 bíceps com intervalo de 1 mês e meio. Pode ter relação com esforço repetitivo ou anabolizante. Pode ter relação com a forma de treino e o uso de esteroide. Qual o risco de não fazer cirurgia? O risco é ele perder 25% da força de flexão do braço e o risco estético, né? O bíceps ele vai subindo, subindo, subindo até ficar uma coisa bem estranha. É que você não falou, né, pra mim, né, Grace, se foi uma lesão distal ou proximal. Se for uma lesão distal aqui, né, do tendão biceptal, aí o bíceps sobe. Se for uma lesão proximal, o bíceps cai. Então, além de ter alteração biomecânica, você ainda tem o que é alteração funcional, alteração estética. Daniel Siqueira tem 49 anos, 1,69 m, 79 quilos. Faz academia 3 vezes por semana e tênis 2. É bom jogar tênis em jejum para perder barriga? Não, isso vai piorar. Você vai aumentar a sua barriga e vai aumentar a sua chance de lesão, principalmente de entorse. Já perdi 8 quilos em 2 meses, porque quando voltei a praticar atividade física. Para perder 4 quilos por mês, Daniel, você deve ter perdido uma boa quantidade de massa muscular, meu. Então, eu recomendo que, já que você tem recurso para fazer academia e tênis, né, você vá pelo menos num nutricionista, né, ou tenha pelo menos um treinador para organizar os treinos para você. Mas se o teu objetivo é perder barriga e perder gordura, vai no Nutri, cara. Tá? Senão você vai ter prejuízo. Principalmente o tênis, que é um exercício baseado em muito movimento intenso, né? O risco de você fazer um entorse de tornozelo, entorse de joelho, machucar o quadril é muito grande. Certo? Pessoal, 8h22, preciso treinar, treino de peito hoje. Estamos encerrando por aqui, amanhã a gente se vê. Tá bom? Beleza? Beleza, então. Um beijo pra vocês, um ótimo dia. A gente se vê. Hoje não tem fechou acabou porque tava sem meu iPad tava sem bateria, tá bom?
Mas a gente se vê.